Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o Valério, carequinha do canal Zanzeiros, contador especialista no segmento de transporte de passageiros. Pessoal, eu vim aqui trazer esse vídeo, um vídeo que eu posso dizer para vocês, é um vídeo muito especial. Por que especial, Valério? Por que especial, carequinha? Ontem foi sexta-feira, dia 23, guarda essa data, ó, 23 de maio de 2025. Nós tivemos a oportunidade de passar, ou melhor, de retransmitir todas as propostas que a gente tem em mente, que o pessoal traz aqui para o canal Zanzeiros, o pessoal de van traz aqui, fala assim, ô carequinha, ô Valério, por que a Artesp não faz isso? Por que a Artesp não toma essa linha? Por que a Artesp... O que acontece? Eu fui anotando isso daí. Então assim, eu peguei todas as informações, tá? Anotei, estudei, documentei e ontem tivemos uma grande oportunidade de passar isso às pessoas que estão ali na Artesp, as pessoas que dão a famosa canetada na Artesp. Olha que bacana. Quero agradecer lá o pessoal que nos recebeu de braços abertos, tá? Mas antes, eu tenho que agradecer a duas pessoas, toda a equipe deles, né? Primeiramente, a deputada Letícia Guiar, Alcena, que é vereadora aqui em São José dos Campos. Deve estar falando assim, lá vem o carequinha falar de política, agradecer político. Pessoal, é o seguinte, se você não tiver um braço político, ou melhor, vários braços políticos, você não consegue mudar nada, não consegue, porque tudo é através de lei, decretos e assim, parágrafos e assim por diante. Então, se você não tem esses braços políticos, a pessoa entendeu o que vocês estão querendo, esquece, você não consegue mudar nada. Seja ali no âmbito municipal, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal. Se você não tiver pessoas que te ajudem, não adianta, você não consegue mudar nada. Não consegue mudar nada. Então assim, eu tenho que agradecer sim a deputada Letícia Guiar, Alcena, que entendeu na época a nossa demanda no Detran, estávamos tendo problema no Detran, ele foi lá, entendeu, a deputada ajudou 80 mil condutores, sempre vou falar isso, tá? Calma aí que eu vou chegar na Artesp, mas vocês têm que saber, não podemos esquecer o que foi feito, tá? Aí depois, através, a equipe dela toda, o Fávaro, o pessoal todo, né? Depois, teve outra demanda aqui agora, que o pessoal me ligou lá da Baixada Santista, o Gil lá de Bertioga, passou a demanda para o Matheus, que é assessor do deputado Paulo Correia Júnior, deputado estadual. Deputado, o pessoal está tendo algum problema assim em relação à Artesp e tal, o que você pode nos ajudar? Eu achei bacana assim, o interesse do pessoal em querer ajudar. O deputado Paulo Correia Júnior é uma pessoa ligada ao turismo. Eu vi lá que a grande causa dele, uma das grandes causas dele é o turismo. E vocês sabem muito bem que, tirando a indústria que movimenta o mundo, a segunda maior fonte de movimentação financeira do mundo é o turismo. Vocês sabem disso? Procura saber aí para você ver. Na internet tá. Fora a indústria é o turismo que movimenta o mundo. Então assim, eu acho que é bem bacana ter essas pessoas sempre ao nosso lado. Sempre ao nosso lado. E se tiver mais deputados também que queiram abraçar a causa, porque o Estado de São Paulo, eu costumo dizer, o Estado de São Paulo é um país, velho, é muito grande. Então tem o pessoal lá pro lado de Presidente Prudente, tem o pessoal lá pro lado de Jaú, pro lado de São José do Rio Preto, tem ali na parte de Araraquara, tem aqui pro lado da Baixada Santista, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira. Então assim, o Estado de São Paulo ele é muito grande, Então a gente tem que ter vários braços sim, para conseguir atingir, conseguir melhorar as coisas, o transporte no nosso estado. Tá? Então assim, ontem foi muito bacana e, bom, vou começar a falar aqui um pouco sobre o que a gente apresentou, mas eu precisava falar isso aí para vocês, é tipo um desabafo, na verdade.
Pessoal, quero agradecer então à equipe lá do deputado Paulo Corrêa Júnior, o Matheus, o Gil lá representando o pessoal de van, de Bertioga, o Edinho, o Edson que estava lá também, que já foi vanzeiro, hoje é motorista lá do deputado. Muito bacana a presença dele também. Agradecer ao pessoal lá que nos recebeu, ao Átila que está à frente do fretamento lá na Artesp, ele que veio da MTU e agora está à frente lá nessa pasta da Artesp em relação ao fretamento. Então assim, eu senti que nós fomos bem recebidos, tá? Eu vou explicar o porquê também. Fomos bem recebidos. O legal, já vou começar aqui um pouquinho pelo final, na hora que eles falam assim, ó, vocês vieram em ótima hora. Porque nós estamos aqui remoldando a nova Artesp. Não seria Artesp, seria a nova Artesp. Olha que bacana isso daí. Então a gente está fazendo parte da história da nova Artesp. Vocês têm noção disso daí? Ontem eu falei pro Gil no carro assim, hoje vocês têm noção do que nós fizemos hoje? Cara, é muito louco, velho. Parece que não, mas é muito louco. Mas vou chegar lá. Bom, vamos lá, ô Carequinha, para de falar e fala logo que você apresentou. Tá bom? Primeiro, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vocês devem estar percebendo aí que eu estou indo em vários CONTUR, que é Conselho Municipal de Turismo. Toda cidade tem um Conselho Municipal de Turismo, tá? É para ter, né? Se não tem, vamos atrás de criar um Conselho Municipal de Turismo aí. O Conselho Municipal de Turismo, ele vai entender o turismo da cidade. Toda cidade tem um turismo. Ah, na minha cidade não tem nada. Tem. Nem que seja um botequinho ali que todo mundo vai lá comer uma porção, não sei do que, mas tem um turismo ali naquela cidade. Toda cidade tem uma história, tá? Então, assim, procure saber, você que trabalha com van, procura saber no seu município o CONTUR do seu município, o Conselho Municipal de Turismo do seu município. Procura estar junto, participar, entender qual que é o turismo daquele local e trazer renda para aquele município, fazer parte do CONTUR do município, tá? Então, primeira coisa que eu quis dizer para eles, que eu estou aqui, o Valério, o Carequinha, o Canal Zanzeiros, a gente está buscando ajudar as cidades a desenvolver o turismo na cidade. Então, por isso que eu estou participando dos CONTUR, tá? Esse é o primeiro passo que eu falei para eles. Falei para eles do trabalho que a gente faz do Canal Zanzeiros, das empresas que a gente ajuda a administrar aqui. Falei para eles da associação, da Anfesp, que é a Associação de Microempresas de Fretamento do Estado de São Paulo. Isso é muito importante, pessoal. Tem que ajudar a manter a associação. O pessoal estava contribuindo aí e tal, pararam de contribuir. Por quê? Eu não posso levar na Artesp lá o interesse do Canal Zanzeiros. Ah, é o Canal Zanzeiros que está querendo? Não, a gente tem que levar o nome da associação. É uma associação de empresas de van que tem um interesse em mudar a legislação, a melhorar as condições de trabalho do pessoal. Eu não posso, o Canal Zanzeiros tem interesse nisso. Eu sou apenas assim, um contador ali, que vou juntando as informações, mas a gente tem uma associação na qual a gente tem interesse em melhorar as condições de trabalho. Então vocês têm que ajudar. Procura entrar em contato com a gente aqui, procura ajudar. Ah, eu posso dar 30, eu posso dar 50, eu posso dar 100, eu posso dar 1000. Não importa, ajuda a manter o negócio. Porque assim, tem um custo para você manter uma empresa aberta. Então, essa demanda vai para lá, vai para cá, eu vou aqui com o meu próprio recurso, o Canal Zanzeiros. Mas é legal a associação também participar disso aí. Vocês estarem ajudando a associação, porque vai ser ótimo para vocês lá na frente, tá? Bom, agora eu vou apresentar para vocês aqui o que eu falei lá na reunião ontem, tá? A primeira coisa que eu falei para eles é o seguinte: a aproximação da Artesp com associações e escritórios. Eu falei para eles assim, por que vocês, antes de passar uma informação, distribuir e-mail e assim por diante, vocês não chamam
as associações, vamos dizer, a Anfesp aqui, chama os escritórios, vocês sabem do que eu estou falando, do Canal Janzeiros, do pessoal todo que trabalha com consultoria para transporte, chama a gente aqui para uma reunião, fala assim, ó pessoal, é o seguinte, ou faz uma reunião online que seja, pessoal, a gente vai disparar uns e-mails aqui relacionados a tal procedimento. Por quê? Facilita o trabalho nosso, facilita o trabalho de vocês. Sabe, vocês disparam os e-mails. Agora, quem não emitir nota, quem não emitir autorização de viagem, vai ter o carro apreendido, vai não sei o que lá. Aí o pessoal fica tudo desesperado, ligando pra gente aqui, a gente, deixa eu ver o que está acontecendo, vou ler aqui, vou ligar lá, vou falar com fulano de tal. Tenta passar a informação antes para nós. Facilita o nosso trabalho, facilita o trabalho de vocês, porque aí tem gente que vai estar ligando para vocês, vocês estão passando por uma reestruturação, porque está tendo essa junção de MITEL e Artesp, né? Então vocês ficam, a pessoa ligando, a gente ligando, tenta ter essa aproximação, seria muito mais fácil a comunicação. A gente parece assim, Artesp aqui e o pessoal aqui. Falei para eles, não. Tenta juntar as bases. Quem são as pessoas? Vocês sabem quem são as pessoas. Se não sabe, vai ficar sabendo. Sou eu, é fulano, esse crânio. Então pronto, tenta juntar. Fica muito mais fácil a comunicação. Nós estamos aqui para ajudar, não é para ficar batendo de frente. A gente vai trazer propostas para tentar melhorar, não é querer dificultar o negócio. Porque parece que a Artesp fala uma coisa e a gente tem só que cumprir. A gente está aqui para ajudar. Então, eu falei da aproximação, tá? Dos escritórios, das associações, junto à Artesp. Aí depois, eu falei, contei para eles lá, até depois eles deram risada, foi um momento de descontração, porque assim, do jeito que eu tô falando aqui para vocês, é um pouco pior. Parece que eu vou infartar, a verdade é essa. Eles até vão, calma aí que o cara vai infartar. Não é, porque eu tenho que ter esse lance de soltar. Por isso que eu não sofro eu não sofro, até agora eu não sofri não, de princípio de infarto, mas eu tenho que falar assim, meio que berrando, meio que soltando, sabe? E aí até deram risada de mim, porque eu me empolgo ali falando. Mas eu falei assim, quando começou, eu me lembro que eles falaram assim, tem que ser 4 veículos, da mesma cor. Tá? Aí depois mudaram para 2, reduziram para 2 veículos da mesma cor. Foi uma coisa muito rápida isso daí, mas eu lembro. 2 veículos da mesma cor. Aí eu lembro de cliente envelopando van, olha lá, você quer dar mais 2013, 2014, envelopando van, pintando van, tudo tinha que ser tudo da mesma cor. Eu falei, não dá, velho. Sabe por que não dá? Porque depois fala assim, pode ser qualquer cor. Aí eu falo assim, tá de sacanagem, velho. Porque o cara vai lá, troca carro, envelopa carro, muda de cor, muda no documento, faz vistoria, faz os cambal, depois pode ser qualquer cor. Não pode ser assim, velho. Vocês entenderam o negócio? Por que já não colocou no início qualquer cor? Porque agora é a cor que vai definir sabe, eu fico assim, a cor do carro? Porque é mais bonitinho. Tem que ver se o carro tem condições de trabalhar, tem que ver se a empresa está documentada, se o motorista está habilitado, se está com os cursos em dia, se tem condições de atender o cliente, não, porque a cor tem que ser da mesma cor. Aí depois, não, agora pode ser de qualquer cor. Só que nisso, o pessoal já gastou, já mudou de carro, já fez um monte de coisa. Eu falei, é muito engessado o negócio. Aí eu falei assim, eu vou citar mais um negócio que arrancou os cabelos do pessoal na época. O raio da CAT, velho. Vocês lembram disso? Eu fui parar no hospital por causa dessa CAT. Eu vou te falar por quê. Tinha que ter a CAT 190 em 2009. Vocês lembram disso, a transformação? Você ia lá, comprava uma van transformada, tudo passava pelo Inmetro, constava no documento, tudo certinho. Essa CAT não aceita. Como assim não aceita? Aí eu me lembro uma vez, essa é rápida, só para vocês entenderem, porque eu fui parar no hospital. O cliente falou assim para mim, eu estava começando, inexperiente, buscando informações, e quase ninguém passava, né? E aí o que aconteceu?
Posso comprar essa van, Valério? Pode. Tem CAT? Tem. E não observei a raio da CAT 190 de 2009. Por quê? Porque eu estava na área metropolitana, ó, para você ver. E a MTU, se você tivesse a CAT, eles aceitavam. A MTU aceita. Podia ser qualquer CAT. Agora a Artesp tinha que ser a 190 de 2009. E eu, na minha inocência, naquele embalo de MTU, e eu esqueci que ele não era MTU, ele era Artesp, ele só tinha Artesp, ele não tinha MTU, porque ele não estava numa área metropolitana. Eu no embalo, na ansiedade de querer fazer negócio, de fechar negócio, de faturar, né? Porque quando você está começando, é aquele desespero para querer faturar e assim por diante. Pode comprar o carro. Rapaz do céu, eu arrumei um BO, velho. Eu arrumei um BO que você não tem noção. Esse cara me ligava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E agora, careca? E agora, Valério? Agora não era mais careca, era Valério. E agora, Valério, você fez eu comprar o carro e a CAT não serve para Artesp, cara. Cara, eu vou falar a verdade para você. Enquanto nós não conseguimos resolver esse negócio, esse cara me ligava dia e noite. Aí teve um dia que sim, eu fui parar no hospital. O rapaz ficou dali, ficou daqui, para de lá, e eu ficava sem saber o que fazer. Resumindo, ele conseguiu trocar o carro, ele teve que trocar o carro. Ele foi lá, explicou para a loja conseguiu negociar, tal, ele trocou o carro. E por causa da CAT 190 de 2009. Só que aí, depois de um bom tempo, depois de todo mundo trocar de van, todo mundo correr atrás dessa CAT, eis que um dia a Artesp fala assim, agora a gente aceita qualquer CAT. Vocês entenderam o tamanho do tomahawk? O tamanho do negócio? Aí vem e fala que agora aceita qualquer CAT. Meu Deus do céu, eu falei isso para eles ontem. Então eu fico aqui naquele negócio, até uma coisa assim, ó, por que não fez isso antes? Complica tudo para depois. Agora a gente aceita. Vocês entenderam? Aí eu falei, não, eu preciso falar isso. Aí eu comecei a colocar aqui as propostas de mudança, porque afinal está surgindo a nova Artesp, chegamos em ótima hora. Aí eu falei para eles assim, então vamos lá então. Peguei uma fala do governo do estado, Tarcísio, governador Tarcísio, no Diário do Transporte, está lá, em setembro do ano passado. Queremos deixar a Artesp, vou colocar com as minhas palavras, mas se você ler, está lá. Semelhante a NTT, mudar o moldes igual, semelhante a NTT. Tá lá, entreguei para eles essa matéria, entreguei. Não sou eu que estou falando, tá lá, tá escrito, ele falou e o Diário do Transporte publicou lá. Show de bola, por quê? Aí eu aproveitei essa deixa da NTT, não é querer tirar vantagem, não é isso não é querer tirar vantagem de nada, é porque tem que ser assim. Eu falei assim, por que não cadastra os veículos na Artesp somente quando tira o registro na Artesp? Como assim, carequinha? Como assim, Valério? Já falei sobre isso para vocês. A NTT, você vai lá, faz o cadastro da empresa. Cadastra a empresa primeiro. Aí depois você apresenta os veículos. Ou o veículo, que eu vou falar mais adiante para vocês. Mas e daí? Qual o problema? Qual o problema? Eu já falei um vídeo sobre isso, eu vou falar de novo. Digamos que tá eu e o José aqui, nós somos sócios. Nós estamos trabalhando. De repente, eu falo assim, José, eu vou sair da sociedade e eu vou montar a minha empresa. Eu quero ser empresário, livre, sozinho, tomar minhas decisões, porque você não concorda em trocar de carro, porque você não quer crescer e eu quero crescer, que eu tenho muita lenha para queimar ainda. Aí você pega e fala, então vai, Valério, segue a sua vida. Só que nisso a gente está trabalhando, a gente está fazendo uma faculdade, a gente está atendendo uma empresa, a gente está viajando no final de semana, vocês sabem disso.
Só que aí eu resolvo abrir minha empresa. Aí eu tenho que fazer o quê? Vocês sabem disso? Eu tenho que apresentar o carro em nome da minha empresa lá na Artesp para fazer o cadastro, para dar início no cadastro. Na placa cinza, porque tem que ser particular, não está ainda aluguel. Não está ainda aluguel porque eu não tenho o registro. Mas eu estava vermelha. Mas e daí? Agora você vai abrir sua empresa. Então tem que ir para particular da empresa, para depois eu cadastrar na Artesp, para depois sair o registro, para depois a Artesp me dar uma declaração para emplacar a placa vermelha, eu faço o documento de novo, volto na Artesp. Você entendeu? Eu falei isso para eles. Aí você fala, mas e daí? Daí que eu fico parado, pô. Como é que eu fico pagando parcela? Como é que eu sustento a minha família, sendo que eu estou parado porque eu não tenho o cadastro? Ah, então eu vou trabalhar de forma irregular, ilegal, correndo da fiscalização, olhando os grupos de WhatsApp, mas antes eu não estava precisando disso, porque antes eu era regularizado, agora eu não sou mais. Porque eu que resolvi ser empresário, resolvi abrir minha empresa, eu falei desse jeito para eles, por isso que eles falaram que eu achava que eu ia infartar. Cara, muda o negócio. Eu só cadastro a hora que eu tiver o registro na Artesp, igual a NTT. A NTT você tira o registro, agora eu vou transferir o carro para minha empresa e vou me cadastrar minha van, meu micro-ônibus ou meu ônibus, mas isso aí é um processo muito rápido, porque o Detran de São Paulo é rápido. Coisa de um dia para o outro, você já faz tudo, vistoria, já transfere e tal, já apresenta o carro. 10 dias você já está com o carro cadastrado na Artesp. Vou ter que tomar água. Essa é a proposta que eu deixei lá com eles, tá? Cadastrar o veículo somente depois que saiu o registro. Cara, muda todo o cenário. Por quê? Porque tem o seguinte... Tem um decreto que fala que a Artesp ela tem 90 dias para emitir o registro da sua empresa. Registro ou renovação, vocês sabem disso, né? Você sabe que antes, se você já tem um registro e você for renovar, você tem que pedir a renovação 90 dias antes. Vocês sabem disso? Eu sempre falo isso para vocês. Se não sabe, está sabendo agora. Só que eu falei assim... Já aconteceu de a pessoa querer abrir a empresa dela, ficar sem registro durante esse período e estava trabalhando, porque ele estava em outra empresa, ser apreendido o carro dele e eu falar assim, gente, já protocolou o negócio, vai fazer 90 dias e o cara está sendo apreendido. Mas ele não pode trabalhar, mas ele estava trabalhando. É porque esse decreto, ele é antigo, é ultrapassado. Como é que ele vai ficar parado? Ele estava num ciclo com outro sócio, agora ele está abrindo a empresa dele, ele está ajudando. Tem que esperar. Aí eu bati mais o pé, sabe o que falaram para mim? Ontem eu falei isso para eles. Muda o decreto. Muda o decreto. Tá lá, eu tenho 90 dias, a hora que liberar, liberou. Dentro dos 90 dias você não pode fazer nada. Pedir para reduzir para no máximo 30 dias. Independente se eles liberarem o registro do veículo somente após o registro, cadastrar o veículo somente depois que sair o registro, independente disso, reduzir para 30 dias. Por que 90? Hoje é tudo online. Aquela época, sim, tinha que levar processo na Artesp. Quantas vezes eu peguei e fui daqui em São Paulo, no Itaim Bibi, para protocolar, ou se não, o motoboy toda vez ia lá protocolar cartão, na Avenida do Estado. Quantas vezes a gente fez isso? Hoje não, hoje é tudo online, tudo mais fácil. Para que 90 dias? 30 dias. Só que eu pedi para eles também. Então, e fui indo. Pensa que parou? Extranet. Cara, extranet, velho. Computador. Você tem que baixar o programa no computador para você comunicar a viagem. Falei, pessoal, chega. O cara de van tá no celular. Ele tá no celular. Gente, hoje todo mundo tá no celular. Vocês que estão aqui na mesa, vocês estão no celular.
Por que eu tenho que ir num computador, baixar um sistema, instalar ele no meu computador para eu comunicar uma viagem? Se eu não comunicar, vocês não liberam a van enquanto não comunicou lá na rodovia. O passageiro esperando lá, todo mundo lá, e aí motor, como é que fica? Você entendeu? Aplicativo. Vamos pôr um negócio para funcionar, cria um aplicativo, uma coisa fácil, uma coisa que o pessoal de van consiga fazer de forma rápida. Surge uma viagem, ele está em tal lugar, estou no Porto de Santos, eu vou fazer outra viagem lá para o aeroporto de Guarulhos, tal. Aqui, ó, na palma da mão, filho. Aplicativo, falei isso para eles lá. Ó, isso aqui não é ideia minha não, viu? São vocês. Vocês trazem as ideias, eu anoto, ó. Eu anoto e aí eu vou colocando. Tem ideias que não dá para você apresentar, tá? E tem ideias que dá para você apresentar. A mesma coisa você. Pega ideias do seu cliente. Todo cliente traz uma ideia legal para você que mexe com transporte. Tem ideias que você pode aproveitar, tem ideias que você não vai aproveitar. Fica a dica aí para você trabalhar de melhorar o seu atendimento. Bom, vamos lá, continuando aqui. Pessoal do escolar, atento a isso aqui que eu pedi lá para vocês, tá? A MTU, ela autoriza o escolar veículos até 15 anos de uso, correto? MTU. A Artesp, 5 anos. E tem outro detalhe também. MTU cadastra van, micro-ônibus e ônibus no escolar. A Artesp só cadastra van. Vocês sabiam disso? Somente van. Então fica a dica para vocês aí. A Artesp não cadastra micro-ônibus e nem ônibus no escolar. Então eu pedi isso aí para vocês, tá? Aumento de 5 anos para 15 anos. E também o cadastro normal, igual a MTU, micro-ônibus e ônibus. A Artesp não cadastra micro-ônibus e ônibus, somente van. E 5 anos de uso. Olha o detalhe aí, hein? 5 anos de uso. Então eu falei assim, não estou falando que vai mudar, mas eu pedi. Não, tem que ser padrãozinho MTU. Vamos, o que for melhor. Porque vocês imaginam o transtorno que vocês vão causar economicamente? Eu falei isso ontem. Vocês imaginam? Valério, ninguém está falando que vai tomar essa decisão, né? Falei, espero. Porque assim, causaria um transtorno enorme. Porque a gente sabe muito bem que o pessoal que está na área metropolitana tem van, tem micro-ônibus e tem ônibus. Agora, quem está fora, confirma aí. Comenta aí no vídeo. A Artesp só cadastra, está lá no decreto, só cadastra van e 5 anos de uso. Tá? Então fica a dica, eu pedi isso aí lá para eles, entreguei lá para eles sobre isso daí. Entreguei entre aspas, eu vou explicar para vocês. Outra coisa que eu apresentei lá. O vídeo é longo, mas é bacana. Eu tenho que passar isso aí para vocês. É um assunto que o pessoal me pediu aqui, eu levei ao conhecimento da deputada Letícia Aguiar, de aqui de São José dos Campos. Ó, detalhe, a deputada Letícia Aguiar é a única deputada, né, aqui da nossa região, tá? Então, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e Vale Histórico, não tem outro deputado não, nem deputada. É a Letícia Aguiar. Então a gente não pode esquecer disso, tá? Eu pedi para a deputada para ela protocolar um pedido de redução. É redução? É redução. Porque hoje na Artesp, na MTU, você tem que cadastrar no mínimo 2 carros. 2. Como teve essa junção, extinção da MTU, passando tudo para a Artesp, vou falar um pouquinho adiante sobre isso daí. Eu falei assim, por que você não pode começar um negócio, começar com um carro só? Tem muitas pessoas que me ligam aqui, Valério, eu estou pensando, eu tenho uma agência de turismo, tenho uma grande dificuldade aqui na minha região em relação ao transporte,
eu estou pensando em comprar uma van, meu marido me ajuda e estou querendo começar a trabalhar a atender meus clientes. Você tem que ter 2 vans, ou 2 carros, e 2 veículos, tipo micro-ônibus ou ônibus. Ué, mas como assim? Como assim, Valério? Como assim, carequinha? Falei, tem que ter, porque está no decreto. Mas não tem como começar? Não tem como começar. Então, assim, eu pedi para quê? Para dar oportunidade para as pessoas. Eu vou falar que tem gente contra, mas eu vou explicar o outro lado da moeda também. Aí o que acontece? A maioria foi a favor. A maioria foi a favor, porque assim, as pessoas querem começar. Tem pessoas que já estão no segmento, tem vanzeiros que falam para mim aqui, Valério, a mão de obra está muito difícil hoje de conseguir. Você conseguir motorista ali e tal. Então, vamos dizer, você tem 2 vans lá 2014, 2015, né? Com mais de 10 anos de uso. Pô, eu venderia essas 2 vans, eu compraria uma 0 ou semi-0 quilômetro. Compraria uma van ali e trabalharia sozinho. Estou na hora de tirar um pouquinho o pé, ficar mais de boa, fazer umas viaginhas mais sossegado. Cara, tem muita gente falando isso, tá? E eu fiz uma pesquisa, até deixei lá com eles também. Eu fiz uma enquete. Cara, a maioria estourado. Tipo, 72 pessoas a favor, 1 contra. 64 a favor, 2 contra. Você entendeu? A maioria quis... é a favor de uma van só, de conseguir, e são pessoas que já estão no segmento, são pessoas que estão ali no meu grupo. Então assim, eu passei para eles isso daí. Outra coisa, no escolar, atenção escolar, pessoa jurídica, viu? Tem que ter no mínimo 2 carros também. Você sabia disso? Tem que ter no mínimo 2, no escolar, pessoa jurídica, não estou falando de pessoa física. Porque escolar, você pode atender como pessoa física na Artesp e pode atender como pessoa jurídica. Na Artesp tem que ter no mínimo 2, 5 anos de uso. Van, não é ônibus nem micro, tá? Então eu falei para ele, não, tem que aumentar isso aí, a quantidade de anos, tem que diminuir. Se o cara quiser começar com um carro só no escolar, na pessoa física ou na pessoa jurídica, ele que vai definir o que ele quer fazer. Então, passei isso para eles também. Então, essa parte de um veículo só, eu falo para vocês o seguinte. Vocês acham, o pessoal fala assim, mas aí vai aumentar a quantidade de pessoas, não sei o que. Sabe por que eu falo para vocês que... Toma uma água. O que eu falo para vocês é o seguinte. Vocês acham que uma empresa pequeno porte, ou pequena, ela vai lá, ela contrata o carequinha turismo que tem uma van só. Agora, uma empresa grande, com mais de 100 funcionários, 200 funcionários, que seja, ele não vai contratar o carequinha. Esquece, filho. Ele não vai contratar. Ele vai contratar uma empresa de grande porte, que tem van, tem micro, tem ônibus, entendeu? Eles não vão contratar. Então, assim, a pessoa que quer trabalhar ali, sossegadinho e tal, vai ter espaço para todo mundo. Vai ter espaço para todo mundo. Aí vai depender do quê? Do atendimento, da forma que você trabalha e assim por diante. Então, assim, tem espaço para todo mundo. E outra, tem muita gente que, ontem eu falei para eles, como são 2 carros, então o que acontece? A pessoa acaba colocando a van dele na empresa de outra pessoa. Não é nem sócio, é tipo agregado, né? Só que ele não tem um documento. Eu fiz um contratinho de gaveta, mas e daí, filho? Se a pessoa morre, se a pessoa quebra, se a pessoa levanta dinheiro no seu carro, você não está nem sabendo. Então, assim, cadê a sua segurança? Todo aquele investimento, a sua vida, uma rescisão de uma empresa, você jogou num veículo, colocou na empresa de outra pessoa que você nem faz parte do contrato. Imagina se dá alguma coisa errado. Como é que você vai provar que aquele carro é seu? Então eu expliquei isso para eles. Deixa a pessoa, se ela quiser montar uma empresa com carro só, ela começa. Se ela quiser comprar depois 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 carros, é o problema dela, deixa ela ser livre. Se amanhã quiser vender tudo e ficar com o carro de novo, ela fica.
Se a mulher quiser vender todas as ações e comprar um ônibus de 2 milhões de reais, acabou, é a opção dela. Você tem que dar espaço para a pessoa trabalhar. E outra coisa, todo mundo vai, o cliente vai, a pessoa vai ficar contente porque ela pode tomar o rumo que ela quiser. O governo vai arrecadar mais, eu falei isso lá para eles. O governo vai arrecadar mais porque vai abrir mais empresa, vai ter mais taxa de Artesp, porque sou eu e o José. Eu quero ter minha empresa, vai ter a dele. Quer dizer, eu vou ter que gastar para abrir minha empresa, ele é dele. O governo vai arrecadar a abertura, e eu também, eu vou ter que pagar a abertura. Ou vou tirar a Artesp, ele vai pagar a dele, eu vou pagar a minha. Quer dizer, aumenta até a receita. Você deixa a pessoa trabalhar e aumenta a receita do Estado ainda. Olha que legal. Até brinquei, eu vim trazer aqui uma forma de vocês facilitarem a vida do pessoal de van e vocês arrecadarem mais, porque nós somos seus clientes. Nós somos seus clientes. Nós estamos aqui para ajudar o Estado a crescer e vocês têm que facilitar o trabalho do pessoal de forma organizada. E eu falei o seguinte, parece que quem está regularizado é mais fiscalizado. Não é verdade? Se eu estou cadastrado, registrado, meu carro com a vistoria em dia, tudo, vocês têm que olhar ter um olhar diferente na Artesp. A fiscalização tem que ter um olhar diferente. Parece assim, que eu que estou regularizado, estou sendo mais penalizado. Não, você tem que olhar com um olhar diferente. Opa, essa pessoa quer andar de forma correta. Mas ajuda o negócio a funcionar, a fluir melhor. É isso que eu passei para eles. Pessoal, seguinte, para concluir aqui, o vídeo ficou extenso, mas é um vídeo histórico. Eu falo que é histórico porque até ontem eu falei com o Gil na hora que a gente saiu lá da Artesp. Falei, cara, nós chegamos numa ótima hora, a nova Artesp, né? O pessoal falou a nova Artesp, mudanças, tá? Então, assim, essas propostas aqui que a gente levou foi em ótima hora. Então, o legal é que é o seguinte, eu imprimi um monte de folha, porque assim, eu tenho que ter argumento, tem que ter papel aqui, né? Eu imprimi várias folhas, tá? Uma, duas, vai que alguém quer dar uma olhada, tem a minha na mão, a dele também junto. E no final, eles foram anotando. Mas no final, ele falou assim, o Átila falou assim, ô Valério, deixa comigo que você trouxe. Mas eu risquei tudo, igual isso aqui, ó. Risquei tudo, fui riscando, falando, aquele jeito meu. Aí ele falou assim, não, deixa comigo, mesmo riscado, deixa comigo. Então assim, achei super bacana, porque assim, eles viram que foi de grande valia o que a gente apresentou ontem lá. Eles viram, porque você percebe assim, e agora? Como é que nós vamos, sabe, aquele negócio assim, será que é legal essa ideia que eles trouxeram? Será que é melhor esse caminho ou esse caminho? Então assim, foi bem bacana, sabe? Eu senti assim que nós chegamos na hora certa mesmo, uma hora de mudança, e eu falei para eles, nós vamos cobrar. Falei ontem para o Matheus, que é assessor do deputado, vou falar também com o Fávaro, que é assessor da deputada, nós vamos estar de olho. Assim, não é aquela, como é que eu posso dizer para vocês? Bater de frente, não é isso. É assim, e aí, como é que tá? Com jeitinho, né? E aí, como é que tá? Vamos conversar de novo? Vamos melhorar mais um pouquinho? Vamos ver o que a gente pode mudar? Então assim, eu senti que dá pra gente conversar melhor agora. A Artesp está com a cara melhor ali, tá com pessoas assim querendo melhorar o sistema de transporte. E quando eu participei lá na Lesp o ano passado, eu percebi que o André Isper, que é o presidente da Artesp, o diretor da Artesp, ele é um cara muito inteligente, cara. Você percebe na pessoa, um cara sensato, um cara centrado. Ontem eu falei isso para eles. Então eu tenho certeza que a gente agora tem um pouquinho mais de voz lá dentro da Artesp.
Eu tenho certeza que a gente vai conseguir mudar alguma coisa aos pouquinhos, mas nós vamos mudar. E eu conto com vocês. Conto com vocês. Tragam mais informações. Repasse esse vídeo pro pessoal, tá? Para o pessoal ficar informado. Não ficar falando coisas aleatórias no grupo. Agora, aí vocês devem estar perguntando, tá, e a MTU e a Artesp? Eu perguntei um monte disso aí para eles. Por enquanto, fica como tá. Como assim, carequinha? Fica como tá? É que eles estão reestruturando, acabei de falar, é a nova Artesp. O que nós vamos fazer? Nós vamos manter isso daqui que estava na MTU e vamos trazer para a Artesp. Nós vamos, você entendeu? Esses pontos de interrogação, a verdade é essa. Tem esses pontos de interrogação. Então vocês vão ter que ter paciência. Lá atrás, esses dias atrás, acho que foi em março, foi publicado 6 meses para adequação, sendo prorrogável por mais 6 meses. Por quê? Porque estão vendo essas ideias que nós trouxemos. Vai ver, não precisa nem ficar ali levando, lutando lá na Lesp e tal. Vai ver, é uma coisa que eles mesmos falam, porra, isso aqui dá pra gente mudar. Vamos fazer isso aqui que... Porque assim, a gente leva as ideias, eles vão ficar pensando. Mas e isso aqui? E se eu fiz? É igual o jogo de dama. Se eu comer essa pedra aqui, será que ele não vou estar armando para montar lá? Você entendeu? É igual um jogo de dama. Às vezes você dá uma pedra, a pessoa come e daqui a pouco você consegue fazer a dama. Então assim, eles vão analisar tudo isso aí que a gente está passando. Só que a gente não está aqui com má intenções, a gente está aqui como forma de melhorar, facilitar a vida de vocês. Beleza, pessoal? Agradeço aqueles que ficaram até agora assistindo esse vídeo aqui. Agradeço ao pessoal que nos ajudou a apresentar esse projeto. Agradeço a todo mundo e agradeço imensamente e principalmente a Deus por me dar saúde e capacidade de falar, de retransmitir o que vocês pediram. Um abraço a todos, valeu!